O nosso tema mais importante aqui, né? Gestão da rotina, qual sua importância na jornada da excelência operacional. Hoje se fala muito de excelência operacional, a gente ouve falar isso frequentemente, né, nos sites, nas redes sociais, né, todos os profissionais das indústrias de organizações grandes assim falam de excelência operacional, mas é um assunto assim, apesar de o tema parece ser novo, mas ele já é tratado com uma certa há um certo tempo, e a gente vai falar sobre isso aí. E particularmente de uma questão que está muito ligado com a excelência operacional, que é a gestão da rotina. Nós vamos tratar disso, e para isso a gente vai mostrar um pouquinho um conceito de excelência operacional, né? O primeiro ponto que a gente vai tratar aqui, né? Conceitos de excelência operacional. Na realidade, é o estágio mais avançado que uma empresa pode atingir em seu processo de desenvolvimento. É a junção, conjunto de boas práticas com ênfase na melhoria contínua. A gente fica falando, poxa vida, boas práticas, ênfase em melhoria contínua, a gente pode melhorar sempre. Mesmo o que é bom, pode ser melhorado. Esse é o lema principal da FACT. Existem estratégias de negócio que são traçadas aqui nesse nível estratégico. Como que um processo pode se desenvolver continuamente? Quais são as práticas de excelência operacional que traduzem no crescimento da empresa? Normalmente, nos remete à ideia assim, que uma empresa que tem excelência operacional é uma empresa líder do seu setor, seja automóveis, seja calçado, ela é uma empresa lucrativa e líder do setor. Isso não é totalmente verdade, porque a excelência operacional ela é muito importante, mas sozinha ela não garante que a empresa seja líder no seu ramo de atuação. São dois fatores importantes que levam uma empresa a ser líder no seu ramo de atuação. É a excelência operacional e uma estratégia de negócios. Então, só a excelência operacional, ela ajuda muito. Ela favorece para que essas estratégias de crescimento da empresa aconteçam. Mas são coisas que devem ser trabalhadas conjuntamente. Uma coisa é você estabelecer o seu processo de excelência operacional e, com os seus objetivos estratégicos, verificar quais são os pontos mais importantes que a organização vai trabalhar. Em cima desses objetivos estratégicos é que eu vou fazer o desdobramento aqui em atividades, indicadores, para enxergar o que cada nível tem que trabalhar. Principalmente aqui o nível operacional, que é quem vai gerar riqueza, quem vai gerar resultado, né, da empresa. Então, é importante que, para você ter um sistema bom que gere resultado, você tem que casar as duas particularidades aqui, ó. Excelência operacional e estratégia de negócios. Isso é que vai garantir que a empresa seja uma empresa líder no seu ramo de atuação ou que seja uma das maiores. Porque hoje em dia você vê muitas empresas com excelência operacional lançando mão de estratégias de negócios. Isso sinaliza que a empresa está querendo crescer no seu ramo de atuação. Bom, a rotina do dia a dia. Nós falamos de excelência operacional e falamos de atividades que eu tenho que desenvolver nesse ambiente que a gente está criando, né? Mas o papel mais importante aí, né? A pessoa mais importante nessa trajetória é o gestor. Então, como que eu vou conduzir esse processo, né, de excelência operacional sem a participação efetiva do gestor? E é importante, então, que eu conheça qual é a rotina do dia a dia do gestor. O que faz o gestor? O gestor é a pessoa que resolve problemas do dia a dia. O gestor, ele está preocupado com tudo que está acontecendo, ele tem que dar soluções imediatas, né? Tem que planejar algumas coisas, mas muitas coisas acontecem de repente e ele tem que dar sugestão, tem que dar a sua solução. Esse é o papel do gestor. Para isso, então, ele tem que resolver os problemas. Mas a gente sabe que problema é o que não falta, né? Com tantos problemas, como a gente pode ser excelente? A gente vê aqui, e tem alguns exemplos aqui. Não tem todos, mas tem alguns exemplos.
Como que ele pode ser eficiente num ambiente de problemas, num ambiente com muitas perdas presentes? Essa é uma das tarefas que o gestor tem que resolver. É uma das questões que o gestor tem que resolver. Então, olha só, dentro desse ambiente, o que fazer, quais problemas resolver e quais são as prioridades? Quais são os principais problemas que ele tem que resolver? Não dá para resolver tudo. Então, ele tem que definir quais são as prioridades. Em cima do quê? Em cima dos indicadores ou resolver os problemas que têm impacto direto nos resultados de sua área. E ele começa a verificar isso nos indicadores: produtividade, qualidade, custos, prazos e estoques, segurança, moral, ecoeficiência, né, indicador de sustentabilidade. Então, esses 7 indicadores aqui já direcionam a decisão do gestor do que ele precisa resolver primeiro. Muita gente prioriza custos, mas nem sempre é o indicador mais importante. A gente sabe que num ambiente, né, de muitos problemas, eu tenho que começar pelos mais importantes, mas eu tenho que dar uma solução definitiva. Não adianta eu estar resolvendo aquilo de uma forma paliativa, alguma coisa que vai resolver o problema na hora, mas não vai eliminar definitivamente, né, o meu problema. Com isso, então, é importante que eu conheça melhor o problema, analise o problema e conheça bem esse problema. E como a gente faz isso? Vamos pegar aqui, ó, os problemas que existem no sistema produtivo. Aqui a produção, eu falo que é o coração da empresa. É na produção que a gente gera riqueza, que a gente gera resultado. E aqui, por exemplo, eu faço o meu produto. Mas será que só a produção é suficiente? Normalmente, quando a gente idealiza um sistema produtivo, nós temos lá o setor de produção e temos as áreas de apoio. Aqui, no caso, tem algumas áreas aqui. É esse conjunto de áreas que você consegue um sistema produtivo eficaz. Quando a empresa ela é concebida, esse sistema é perfeito. Ele funciona perfeitamente. Porque a empresa foi projetada para fazer um certo produto, num determinado tempo, com um certo processo, contratou, treinou pessoas, né? E o sistema trabalha perfeitamente. Só que, conforme vai passando o tempo, você tem equipamentos novos, produtos novos, processos novos, contrata pessoas diferentes, e o que era perfeito no início vai tendo problema. Então, você vai tendo problema principalmente nessas conexões, né? Quando você tem que ter um sistema enxuto, né? Onde o que entra é processado e sai, que no início era bom, mas de repente começam a aparecer algumas interferências nessas conexões, né? Da área de apoio com a produção. E com isso vai gerando problemas. Além dessas falta de conexão das áreas de apoio com a produção, existem também os problemas das conexões entre as áreas. Então, vendas tem que estar conectada com o mercado, tem que estar conectado com a programação e controle de produção. E controle de produção tem que estar conectado com compra de matéria-prima, insumos e conectado com a produção. Se essas conexões começam a ter problemas, de repente pode me aparecer um problema aqui, ó, lá na produção. Um defeito, uma quebra ou algum problema que eu tenho que resolver. E quem se responsabiliza por isso é o gestor. Você viu aí que o gestor, eu falei que o gestor ele é o resolutor de problemas, é a pessoa que resolve problemas diariamente. Está sempre resolvendo algum problema. É uma quebra, é um defeito, é uma falta de material, é uma falta de insumo, é alguma coisa, é uma falta de pessoas, é falta de conhecimento, falta de treinamento. Então, ele sempre tem que resolver o problema. E esse problema aconteceu aqui. Então, qual que é o papel do gestor nesse momento? Conhecer esse problema, né, junto com uma equipe que também seja da área ou que seja de outras áreas, porque esse problema pode ter relação com outras áreas, não somente na produção. Num exemplo aqui, ó, um componente defeituoso que eu comprei, né, no equipamento e de repente está me gerando problema. Ou a falta de um componente no almoxerifado, ou um componente com baixa qualidade, um erro de projeto no seu equipamento, no processo, ou uma falta de manutenção que pode estar gerando
né, um defeito no produto ou uma quebra de equipamento, ou seja, sempre o problema vai ter relação com as áreas de apoio também. Não é um problema isolado só da produção. E isso, o gestor tem que ter essa visão, porque ele tem que resolver problemas diariamente, que eu falei. Aí, ele tem que ver quais seriam as pessoas para resolver esse problema. Então, tem que formar uma equipe. Uma equipe que conheça muito bem esse problema, que conheça esse fenômeno que está acontecendo aqui e a sua relação com as áreas, com outras áreas que não somente a produção. Então, esse grupo tem que ser multifuncional, tem que ter pessoas que conheçam os diversos processos relacionados com o problema. Se ele é um grupo multifuncional e conhece essa relação do problema com a produção e com as outras áreas, certamente ele vai saber resolver o problema. Como? Analisando, fazendo análise do problema, conhecendo melhor o que está acontecendo, com a ferramenta adequada, seja uma análise de falha, seja um Six Sigma, seja um FEMEA, uma análise de delineamento de experimentos, Taguchi, qualquer ferramenta que resolva o problema. Como é uma equipe multifuncional, sabe como resolver, sabe a ferramenta que precisa, às vezes não conhece a ferramenta. Então, precisa ser treinado. Mas é um grupo de especialista, ok? Bom, análise e solução de problemas. Eu preciso ter ferramentas de análise que me ajudem a resolver esses problemas. Certo? Agora, analisar e dar solução para os problemas é aquilo que eu falei. Tenho que ter a ferramenta adequada. Só que todos os problemas têm causas e têm influências, fatores que afetam a ocorrência do problema. E geralmente são sempre as mesmas, né? Normalmente as causas têm relação com 5 fatores importantes: máquina, método, material, pessoas e tempo. O que tem a máquina que pode estar gerando o defeito no produto, ou a quebra, ou o atraso, a baixa velocidade, o tempo de ciclo sendo prejudicado? Qual que é o problema da máquina? É um sensor? É a falta de lubrificação? É a falta de um componente, um suporte, um dispositivo, alguma coisa que eu possa fazer na máquina para resolver o problema? É método. É a falta de uma inspeção e deixa a máquina suja, gera folga, gera contaminação, gera problemas que afetam a qualidade do produto ou que afetam a confiabilidade da máquina, a falta de um plano de manutenção, a falta de um procedimento de fabricação. Então, pode ter relação com o método também. Material, o componente, aquele rolamento é o rolamento adequado para aquela aplicação, falta uma proteção, o lubrificante é o lubrificante adequado, a matéria-prima é a matéria-prima adequada para esse tipo de operação. Pessoas, será que as pessoas que processam aquele produto, que operam o equipamento, que trabalham naquele processo, conhecem todos os aspectos de qualidade, de produção? Elas são capacitadas a executar aquela operação? Eu preciso verificar isso, porque pode ser que a falta do conhecimento pode estar gerando problema. E o tempo de ciclo, uma operação muito demorada, uma velocidade baixa, o que pode estar acontecendo que afeta, né, o funcionamento do processo e gera o produto defeituoso? São pontos que a gente tem que tratar, ok? Como que a gente faz para evitar que quando a gente analisar, tomar ação, certamente eu vou resolver o problema, mas será que esse problema pode voltar? Será que tem como eu tomar uma medida que evite a recorrência desse problema? É o que nós chamamos de padronização. É necessário tomar medidas contra a recorrência do problema? Sim, claro que é. O que a gente pode fazer? Revisão de projeto, pode ser, né, necessário uma revisão de projeto, uma revisão de procedimentos, uma revisão do fluxo de operações, revisão das especificações de materiais e insumos, revisão das especificações de peças e componentes, dos planos de manutenção, revisão dos padrões de inspeção da operação e treinamento de pessoas. E quem que cuida de tudo isso aqui? Cada gestor. É o gestor de engenharia, é o gestor de processos, né, de produção, de
de compras, né, e de suprimentos, ou seja, tem envolvimento de várias pessoas. Se isso não acontece de forma estruturada, certamente eu não cerquei o problema de todos os lados, e esse problema pode voltar a acontecer pela falta de uma dessas revisões que eu citei agora. Para isso que a gente faz, existe a padronização. É exatamente para evitar a recorrência do problema. Ok? Essas atividades fazem parte das rotinas do dia a dia. Não é uma atividade, assim, esporádica. Isso tem que acontecer rotineiramente. Se eu fiz a melhoria, o problema aconteceu, né, e eu resolvi o problema, eu também tenho que pensar em como que eu faço, o que eu faço para evitar que esse problema volte a acontecer. A gente fala muito da análise quebra-falha, porque isso trata muito as quebras, tal. Tem empresas, por exemplo, que fazem muitas análises, mas tem poucas revisões de plano de manutenção, ou seja, a ação contra a recorrência, que é um ponto importante nesse processo, também tem que ser realizada. Porque senão a máquina quebra, eu resolvo e ela vai quebrar de novo pela falta dessa padronização, dessa recorrência, dessa medida que evita a recorrência do problema. Ok? O líder e a gestão da rotina. Eu falei que o líder está presente em todas as áreas, resolvendo problemas, né, todos os dias, a todo momento. E como que ele faz? Qual que é o papel do líder, então, nesse processo de gestão da rotina do dia a dia? Qual que é a participação do líder na gestão da rotina? Líder é responsável para conduzir o processo de mudança a fim de garantir a gestão das rotinas. Porque ele não fazia isso anteriormente, agora ele começa a fazer. Ele começa a fazer a gestão das atividades diárias, né, as atividades do dia a dia. E eu estou falando não somente do gerente, estou falando do coordenador, estou falando do supervisor, as pessoas que cuidam, né, das atividades no Gemba, né, nos escritórios. No processo de mudança, 2 fatores são decisivos para o sucesso. A gente fala dessa nova forma de trabalho, de gestão da rotina, né? Primeiro é a liderança. A liderança ela tem que estar presente no processo de gestão da rotina, porque tem as atividades do gerente, do supervisor, do coordenador, do encarregado. Além disso, eu tenho que treinar pessoas. Educação e treinamento, então, é um outro ponto decisivo para o sucesso, né, na gestão da rotina. Porque eu vou envolver atividades em todos os níveis. E aí eu preciso de um líder com um novo perfil. Né? Qual que é esse novo perfil de liderança que eu preciso desenvolver? Muita gente fala que é um super-homem, né? É quase isso. É quase um super-homem mesmo. Ele tem que ter habilidade de relacionamento. Não é aquele líder, né, o chefe que usava o chicote. Então tem que ser uma pessoa que se relacione bem com a sua equipe. Ele tem que ser negociador, prazos, recursos, necessidades de cada grupo, de cada pessoa, né, para poder negociar prazos, né, e o resultado que eles querem, que ele queira atingir. Proativo e informação permanente. Por quê? Ele tem que enxergar longe, ele tem que ser proativo, ele tem que se antecipar aos fatos. E para isso, então, ele tem que estar o tempo todo se formando, estudando, conhecendo novas técnicas. Quando a gente fala formação permanente, não quer dizer que ele tenha que fazer lá só curso técnico, engenharia, essas coisas, não. Ele tem que estar conhecendo todas as ferramentas que podem ajudá-lo no dia a dia. Ele tem que ter um treinamento constante. Transformador, principalmente transformador, porque como ele é proativo, ele enxerga à frente, ele tem que conquistar esse novo panorama, esse novo ambiente que ele está visualizando, né? Tem que ser um visionário, então. Gerador de oportunidades, né? Transformar problemas em conhecimento, em oportunidades. Cooperativo, tem que estar junto, né? O líder servidor tem que estar junto da sua equipe. Participativo, participa das reuniões, né? Dos seus grupos, né? Ajuda em todos os momentos que for necessário. Criativo e estimula a busca da excelência, né? A gente falou que excelência é atingir um nível de perfeição, é ser melhor né, naquilo que você faz. Isso é ser excelente. Então, que ele tem que estimular essa busca de excelência para todas as pessoas da área. Isso é interessante, que a gente que trabalha com consultoria nessa área aqui,
a gente percebe as mudanças de comportamento nas pessoas, porque elas começam a ter uma crença maior na excelência. Sabe que são capazes de fazer coisas muito boas, né, e inovadoras. Esse é um aspecto muito legal quando você começa a perceber essa mudança. Tem essa frase aqui, né, do James Hunter, que ele diz: liderar é influenciar as pessoas a entusiasticamente contribuir com seu coração, mente, criatividade, excelência e outros recursos rumo aos objetivos comuns, objetivos da equipe. A equipe estabelece os objetivos e todos caminham na mesma direção. É influenciar as pessoas a se comprometerem com a missão e, principalmente, influenciá-las a serem as melhores que elas possam ser. Esse é o líder. O líder tem que estar trabalhando o grupo, tem que estar trabalhando a equipe. E isso é liderar. Planejamento do dia a dia. A gente fala de uma mudança diferente, né? Olha só, nós vamos fazer agora gestão da rotina, né? Rotina, então, requer planejamento. Requer planejamento do dia a dia. Será que a gente faz esse planejamento normalmente? Será que nós fazemos o planejamento do dia a dia normalmente? Isso passa a ser uma tarefa agora, com a gestão da rotina, isso passa a ser uma tarefa de todos, né? Como organizar as rotinas do dia a dia? Como planejar? É a mesma coisa levantar no dia e já traçar o que você vai fazer durante o dia. E com isso você consegue passar o dia, chega no final do dia, você vê que tudo aconteceu conforme o planejado. Por isso que essa organização é importantíssima. Ó, gestão da rotina do dia a dia. Aqui tem um exemplo de uma rotina de um supervisor de produção, onde você tem aqui as atividades, fora as atividades normais, né, do supervisor de produção, tem algumas atividades que devem acontecer na segunda, na terça, quarta, quinta e sexta-feira. Vocês podem ver que aqui tem algumas atividades que são repetitivas. Esse planejamento foi feito com a participação do supervisor. Quais são as principais atividades diante do que a gente faz na área? Quais são as principais atividades que a gente tem que ter no dia a dia e que o dia não pode passar sem que essa atividade seja executada? Então, nós temos aqui, olha só, as reuniões, né? Tem reunião encarregado, reunião diária de produção, verificação de produção, tem várias reuniões, né, que acontecem no dia a dia. Tem uma aqui que só acontece na segunda-feira, condução do TPM na área. Então, nesse momento aqui, ó, eu me dedico, como supervisor, eu me dedico a avaliar o TPM na minha área. Como é que está o TPM na minha área? As máquinas que têm TPM, como elas estão? Ou seja, eu não passo uma semana sem tratar desse assunto, sem dar essa atenção. Eu não passo um dia sem dar atenção, né, na reunião diária de produção. Então, são coisas que têm que acontecer na minha rotina. Eu tenho que estabelecer essa rotina de forma sistemática. Inclusive, aqui tem uma atividade que é diferente a cada dia. Vocês podem ver, ó, ronda de limpeza e inspeção dos grupos autônomos, né, da manutenção autônoma. Ronda de falha-quebra, para conhecer, saber quais são os equipamentos que mais quebram na minha área. Ronda de produtividade, né, do rendimento global aqui, o OE. Ronda de qualidade, saber quais são os principais problemas de qualidade que eu tenho na área, as máquinas, os processos que geram defeitos. Ronda de segurança, né, para saber se todos estão usando EPI, ou seja, eu dou uma atenção específica em determinado momento para uma questão em cada dia. E eu tenho no dia a dia todas as atividades desenvolvidas. Então, a minha gestão da rotina está baseada nessa agenda aqui. E isso pode mudar. De repente, eu acho que tenho que dar uma importância para algum aspecto que eu tenho que verificar pelo menos uma vez por semana, então eu começo a organizar a minha agenda em função disso. Com isso, né, isso é interessante. Uma pessoa que não fazia essas atividades, ou que fazia entre aspas, né, ela era cobrada, então ela via, porque tinha que ver, ia ter uma reunião, ia ter que apresentar o resultado, então ela fazia até. Mas não era de uma forma sistemática, então aquilo ainda não tinha entrado na cabeça da pessoa, né, a importância daquela atividade. Com a gestão da rotina, e ele faz isso dia a dia, você começa a mudar o comportamento das pessoas, não só do supervisor,
Porque aqui envolve outras pessoas nessa reunião. Envolve operadores, envolve mecânicos, envolve o pessoal da engenharia, envolve o pessoal de processos, envolve o gerente. Ou seja, essa rotina, sempre fazer de uma forma, é lógico, cada vez melhor, mas eu estou fazendo aquela atividade e estou me desenvolvendo nessa atividade. Eu estou atingindo um nível de excelência. Vocês podem ver que, podem comprovar isso. Quando eu começo a fazer isso, o início é meio, pode ser um pouquinho turbulento, porque ainda não sei o que eu devo fazer nessas reuniões, quais são os temas que eu devo tratar, mas com o passar do tempo, isso vai se tornando tão claro, né, e se enxerga tanto o problema que existe por causa da falta dessa rotina, que isso passa a ser uma atividade normal. Né? E eu começo, inclusive, a mudar o perfil da reunião. Começo a tratar de problemas importantes dentro dessa reunião que dizem respeito ao tema que está sendo tratado. E isso eu posso fazer em todos os turnos. Primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Posso fazer também a gestão da rotina do supervisor, a gestão da rotina do coordenador, do gerente. Com isso eu vou orientando e desenhando a nova forma de trabalho, né, em busca da excelência operacional. Tudo isso aqui tem relação com a excelência operacional. São todas atividades que buscam melhorar os processos, as pessoas. Bom, algumas conclusões a gente pode tirar, né, do que a gente falou aqui. Primeiro que a gestão da rotina é centrada em alguns aspectos aqui. Primeiro, na perfeita definição da autoridade e da responsabilidade de cada pessoa. Porque eu falei que tem o supervisor, tem o coordenador, tem o gerente, cada um tem a sua gama de atividades que tem que gerenciar no dia a dia. Mas tem o operador também. Né? No caso do TPM, nós trabalhamos, por exemplo, com os grupos autogerenciáveis, com os grupos autônomos. Trabalhamos com grupos de melhoria que têm as suas atividades. E é interessante, né? Falando um pouco do grupo autônomo de operadores, eles fazem reuniões. Né? Uma vez por semana, eles se reúnem para tratar dos problemas que aconteceu na sua área, na sua linha, no seu processo, e a gente percebe que ele começa a ter essa autoridade que a gente fala sobre o processo. E uma coisa interessante, e isso é que eu já trabalho com o TPM já há 30 anos, né? E sempre aconteceu isso, sempre aconteceu isso. Você começa a perceber assim uma mudança na autoestima das pessoas. As pessoas começam a dar mais valor ao seu trabalho, começam a ver a importância da atividade que ela desenvolve no dia a dia. Por isso que a gente gera essa autoridade que eu estou falando aqui e a responsabilidade. Porque todas as pessoas, operador, supervisor, encarregado, começam a ver a importância dessa atividade, começam a ver a importância desse modelo que a gente está seguindo, que a gente está orientando. No nosso caso é o TPM. Isso gera muita confiança, né, e certamente o resultado vai acontecer. Outra coisa é um bom ambiente de trabalho, né, com 5 S's e um excelente método de gestão. A gente que trabalha com TPM sabe que o TPM realmente gera resultado. Eu falei aqui, né, por causa das pessoas, essa mudança de comportamento que a gente provoca aqui, faz com que as pessoas comecem a enxergar o que pode ser melhorado no meu ambiente de trabalho, né? E como que eu utilizo da forma correta o meu modelo de gestão, que no nosso caso é o TPM. Então, isso aí também é uma das coisas que direciona a gestão da rotina. A padronização dos produtos, processos e operações, que a gente falou, não adianta só fazer melhoria se eu não tenho um processo bom de padronização para evitar que o problema volte a acontecer. A busca da melhoria contínua, enxergar sempre a oportunidade de melhorar a sua atividade, o seu processo, o seu equipamento. E no monitoramento dos resultados dos processos comparado com as metas estabelecidas. Isso em todos os níveis, né? Desde o estratégico, tático e o operacional. Com todas essas metas, trabalhando no dia a dia, um exemplo bem simples. Se eu tenho que reduzir a meta, a quebra de um equipamento em 30% no próximo ano, como que eu tenho que começar a trabalhar? Dividir esses 30% em 12. Então, eu tenho que reduzir 2,5% a cada mês. Eu vou chegar no final do ano com 30% de redução.
É simples. Mas eu tenho que gerenciar no meu mês, se eu tenho que reduzir 12,5% ao mês, quanto que eu tenho que reduzir por dia para chegar nos 2,5% no final do mês? A gente estabelecer meta é muito fácil, né? Mas a gente tem que gerenciar essas metas, né? Não só acompanhar. E isso, então, as pessoas começam a entender um pouco mais de como chegar nessas metas estabelecidas. E a ação corretiva das operações do processo com base no desvio encontrados. Então, eu falei muito de análise e solução de problemas. Só análise e solução do problema não é suficiente. Eu tenho que corrigir o problema. E essa é a parte. Então, está muito ligado à análise, à ação corretiva e à padronização. Se eu faço isso de forma sistemática, toda vez que aparece um problema, eu faço essas mesmas atividades, os problemas vão reduzindo e o resultado vai aparecendo. Ok? Bom, gestão da rotina e sua relação com a excelência operacional, que é o nosso foco. A gestão da rotina garante os resultados esperados nos prazos, porque eu trabalho com metas anuais, mensais e diárias. Eu sei o que eu tenho que fazer a cada dia para chegar no resultado que eu quero atingir lá no final do ano. Se eu não fizer isso de forma planejada, os resultados não vão acontecer. Não adianta eu achar que mas a meta é essa, mas o que eu estou fazendo no dia a dia? Se eu não estou seguindo a minha agenda, essa agenda da rotina das atividades do dia a dia, não vai acontecer. Outro ponto é dar foco aos principais problemas e sua resolução. É o que eu falei naquele slide que mostra a produção e as áreas de apoio. Eu tenho que conhecer os principais problemas e priorizar os principais problemas para poder resolver. Se eu não faço isso, eu posso estar tratando algum problema que não vai me impactar no resultado. Norteie as ações cotidianas da organização, gerando propriedade sobre estas. Ações cotidianas, o que eu faço no dia a dia. Se eu não tiver isso bem claro, eu não consigo trabalhar. Não consigo atuar na gestão da rotina. Tem que estar muito claro isso aí. Controla as atividades realizadas na organização no intuito de maximizar a excelência das mesmas. Tem que conhecer todas as atividades, o impacto em que cada uma atividade gera na área, na organização, e melhorar essa atividade, se eu sei que é uma atividade importante, ela tem que ser bem conduzida, tem que ser melhorada no dia a dia. Adequa o comportamento e a conduta de cada profissional envolvido. Lembra que eu falei da agenda? A agenda tem algumas atividades lá que são repetitivas, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, porque isso, além de ser importante, está trabalhando na mudança de comportamento, que as pessoas começam a fazer aquilo, começam a entender a importância daquela atividade, daquela reunião que trata da programação da diária, porque senão eu vou chegar no final do mês e não conseguir atender ao resultado programado para vendas ou para o mercado, ok? Trata a dificuldade para lidar com as mudanças da rotina de trabalho e sair da zona de conforto. Esse é um ponto importante, A gente às vezes fica com medo de fazer alguma coisa porque a gente ainda não se expôs, não tentou, não se colocou disponível para fazer. E aquilo sempre parece que é um bicho de 7 cabeças. Se você não se expor, se você não for à luta, realmente você não sai da zona de conforto e não muda. Então, a rotina do dia a dia, como tem atividades que são obrigatórias, no começo, aquilo que eu falei, pode ser um pouco meio confuso, mas na medida que eu vou entendendo melhor as atividades que eu tenho que desenvolver e vou melhorando a forma como eu estou desenvolvendo, aquilo passa a ser uma coisa simples, fácil. Melhora a habilidade de comunicação, sem dúvida. Um exemplo disso é o grupo autônomo. Não estava acostumado a fazer reunião. Reunião para ele era um monólogo. O chefe falava e ele escutava. Mas a partir do momento que um grupo... Aliás, grupo autônomo é um nome bem interessante, Grupo autônomo tem que ter autonomia. E ele fala, ele expõe os problemas e ele pede ajuda e a manutenção tem que estar presente... A liderança tem que estar presente porque tem que resolver esse problema. E o operador sozinho, às vezes, não consegue. Então, é importante essa transparência na comunicação. Senão, a gente passa por cima do problema e não resolve. E desenvolve proatividade, planejamento e a percepção de melhoria contínua. Eu acho que
Proatividade, porque as pessoas começam a pensar na frente, né, adiante. Isso gera certamente assim uma realização do trabalho, né, porque ela já está pensando em coisas. As pessoas normalmente eu escuto muitos operadores, né, quando eu estou nas plantas, e sempre eles, quando eles me veem, eles vêm conversar comigo assim, você percebe o sorriso nos olhos, né? Silvio, eu fiz um negócio assim, 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 pá, e começa a explicar o que ele fez, que melhorou a máquina, que melhorou o processo e tal. Mas ele teve a ideia. Ninguém foi lá falar para ele fazer aquilo. Ele foi atrás, por quê? Porque ele é proativo, ele é planejador e ele tem a percepção da melhoria contínua. Então, em todos os níveis, isso tem que estar presente. Isso que vai fortalecer essa relação entre a rotina do dia a dia e a excelência operacional. Bom, eu acho que foi um bate-papo, né? Eu falo que não é um treinamento, é mais uma conversa para passar as nossas percepções. Diante disso, a gente procurou atender, né, o que foi proposto, e se ficaram algumas dúvidas ou alguns questionamentos, eu sei que vocês vão fazer, né? A Liga vai receber as perguntas, eu vou estar aqui disposto a respondê-las, né, para vocês. Vamos falar um pouquinho da Semana FACT de Excelência Operacional. Nós estamos organizando, né, uma semana de webinars de vários temas. Algumas pessoas de empresas importantes vão participar dessa Semana FACT de Excelência Operacional. Serão temas interessantíssimos, a gente já está elaborando a agenda. Eu quero que vocês fiquem atentos, porque logo, logo nós vamos divulgar essa semana, que não vai demorar muito, porque a gente tem que aproveitar esse período de quarentena, que a gente sabe que vai passar e tudo vai ficar bem, mas que a gente quer aproveitar de uma forma sadia, né, esse tempo que a gente tem para discutir essas questões. Então, fiquem atentos, além dos webinars que a gente está para lançar também, após, não a semana que vem, mas a próxima semana, talvez tenhamos um outro webinar, que é o Canário, que vai ministrar. Então, fiquem atentos às nossas redes aí para poder participar também, ok? Aqui tem os contatos da FACT e agora eu vou passar a palavra para Lívia, para que ela me faça as questões que foram levantadas por vocês aí, por favor. Primeira questão do William Pugliese. Eu vou ler na ordem, tá? Talvez alguma coisa já possa ter até sido respondida, mas, de qualquer maneira, vamos lá. A questão está aqui. William Pugliese, nosso colega, faz sempre que eu não te vejo, William, pergunta: qual o papel dos líderes de pilares TPM e ou Lean na capacitação dos líderes de produção, manutenção, recursos humanos, segurança, saúde e meio ambiente, e etc. Uhum. Bom, o pilar, né, como eu mostrei na apresentação, o pilar, ele está presente no sistema de produção aqui. Você tem, nas áreas de apoio, diversas atividades que têm ligação com os pilares. Por exemplo, se eu falar de manutenção planejada, eu estou falando do departamento de manutenção, eu estou falando do almoxerifado de manutenção, da engenharia. Então, tem atividades, por exemplo, que dizem respeito a essas áreas e que o pilar deve cuidar, ele deve estruturar. Na realidade, o pilar em si não é a área, se confunde às vezes, né? Manutenção planejada com o departamento de manutenção planejada, o departamento de manutenção. Na realidade, essa atividade de pilar, ela dá um suporte metodológico para que as atividades da área aconteçam. Então, se tem alguma atividade que tem relação com o método, o pilar, não necessariamente o líder do pilar, são as pessoas que vão levar esse conhecimento para as áreas. Então, se for manutenção, é o pilar manutenção planejada. Se for a manutenção, se for a área de produção, é o pilar manutenção autônoma. Dependendo do problema que você está tratando, né, então você tem a pessoa ou a atividade de pilar responsável em atuar nesse momento. Pergunta aqui do colega Mauro Magenta. Como o líder deve tratar um colaborador que não acredita na força da metodologia TPM? Olha só, isso acontece frequentemente. Primeiro, o líder tem que acreditar, né? Ele tem que acreditar, ele tem que
conhecer bastante a metodologia, porque uma pessoa que não conhece não consegue convencer a outra. Isso normalmente acontece quando o líder também não tem muita crença no TPM, porque diante normalmente o que está presente nos ambientes com TPM, que uma parcela muito pequena de pessoas não acreditam na metodologia. Você tem lá uma parcela que acredita, uma parcela que não acredita e uma parcela que está em cima do muro. Normalmente, as pessoas que acreditam e começam a mostrar resultados, esses resultados são fatores que convencem o restante. Agora, se a pessoa não acredita, não é só o líder que vai convencê-lo do contrário. Os fatos, são os fatos. Eu falo sempre o seguinte, né? A vivência do dia a dia te mostra se aquela metodologia funciona ou não funciona, se ela dá resultado ou não dá. Aconteceu uma vez uma empresa que eu trabalhei, tinha uma pessoa que era muito resistente. Então, hoje, o pessoal queria, inclusive, afastar ela. Eu falei, não. Era uma pessoa que influenciava muito, conhecia bastante, mas não entendia o TPM. Então, toda vez que eu ia na empresa, eu conversava com essa pessoa, em alguns conceitos, e com o supervisor dessa pessoa aí, né? E ela começou a entender melhor a metodologia e começou a estudar a metodologia e viu que funcionava. Então, não adianta o que convence a pessoa é conhecimento, é treinamento, são uma série de fatores, não é só o líder, né? O líder participa também, mas não é só o líder, não. É uma série de fatores que estão presentes aí nessa fase de convencimento das pessoas. Uma pergunta aqui, eu não sei quem é o colega, porque só fica escrito Samsung Galaxy 7. Uhum. Qual o segredo para realmente mudar o comportamento para que a metodologia 5S, TPM, se torne uma necessidade do dia e as atividades aconteçam de maneira natural e sistemática? Bom, primeiro a gente segue as 12 etapas, essas 12 etapas que orientam a JPM. Nessas 12 etapas tem uma sequência lógica. Além disso, os pilares também têm as etapas que têm sequências lógicas. Eu enxergo assim, o TPM é um macro programa de capacitação de pessoas. E na medida que você começa a entender o porquê das coisas, o porquê você está fazendo aquela atividade, certamente você se convence e as coisas começam a mudar, né? No dia a dia, então, você vai avançando, né, e vai se convencendo de que aquilo dá certo, né, e começa a gerar resultado. Uma parte da pergunta, como é que foi mesmo, Lívia? Desculpa. Qual o segredo para realmente mudar o comportamento para que a metodologia se torne uma necessidade do dia e as atividades aconteçam de maneira natural e sistemática? Sim. Lembra que eu falei, mudança de comportamento é uma coisa que a gente não consegue assim, num estalar de dedos. A pessoa tem que estar convencida, ela tem que entender aquilo que eu falei, ela tem que entender a metodologia. Se tudo, e eu sempre oriento isso, né? Tudo em TPM tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido. Não adianta você só falar para a pessoa que o operador, por exemplo, que ele tem que limpar o equipamento, né? Não é só isso. Ele tem que ter um quadro de atividades, onde ele tem indicadores, onde ele vai desenhando as atividades que ele tem que fazer no dia a dia. Essa forma de trabalho é que vai fazendo com que ele entenda o porquê das coisas, por que ele faz a limpeza. Se ele faz dessa forma, ele começa a entender que aquilo está ajudando ele no dia a dia e ele faz com entendimento. Então, o que eu falei, não é uma fórmula mágica, né? Que eu estalo os dedos e as coisas acontecem e a pessoa fica comprometida, fica determinada e vai fazer. Não, ela vai fazer porque ela está entendendo o porquê. Lembra que eu falei do fator da autoestima? Ela começa a ver o valor do trabalho dela. Ela começa a ver que aquela atividade tem muito a ver com o conhecimento que ela está tendo, a como que ela está se desenvolvendo. Ela começa a planejar melhor o dia dela. Ela sabe que ela não pode passar um dia sem limpar e inspecionar o equipamento. Que a manutenção não pode passar
um dia sem trabalhar com análise de falha, com resolução de anomalias, com revisão de planos de manutenção, com inspeções, com lubrificação, porque são essas coisas que vão fazer melhorar o resultado. Tá? Então, eu acho que é automático isso aí, né? Quando você começa a perceber essas coisas. O colega Raymond Cardoso pergunta: boa tarde. Outlook é uma ferramenta para gerir rotina? Algum comentário? Olha, existem, eu já trabalhei com empresas que usou o Outlook para um processo de registro de melhoria, mas foi uma ferramenta. O registro de melhoria é uma atividade da rotina. Isso tem que acontecer, né? Tem que registrar a melhoria, porque quando eu registro a melhoria, se eu tiver que replicar, se eu tiver que expandir essa melhoria para outros equipamentos, processos, eu tenho registrado lá. E para essa empresa, o Outlook foi utilizado como uma ferramenta para a gestão dos registros de melhoria, mas não necessariamente tem que ser o Outlook, pode ser um outro software qualquer, outra coisa, né? Não necessariamente o Outlook. Mais uma pergunta aqui agora de Rogério Lima. Uhum. Liderança reativa compromete a gestão da rotina e a excelência operacional. Como envolver? Olha, eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Logo que eu comecei a trabalhar com TPM, tinha um encarregado que ele era muito reativo, chamava Walter. Inclusive, ele era sindicalista, né? Então ele tinha estabilidade de emprego, então ele resistia a tudo, era contrário a tudo que se fazia e tal. Eu era coordenador de TPM nessa época aí. Mas eu coloquei na minha cabeça que, eu falei assim, bom, eu vou fazer esse cara entender o que é TPM, porque ele está com uma visão totalmente errada do método, ele acha que o TPM está querendo explorar as pessoas, está querendo passar a atividade da manutenção para a mão do operador e tal. Então, nesse caso específico, o que aconteceu? Todo dia, quando eu entrava na fábrica, eu ia lá e conversava com o Walter. E aí, Walter, como é que você está? Não, mas isso aqui, tá... Não, mas Walter, dá para fazer assim. Então, olha só, o convencimento foi a aproximação. Porque, às vezes, as pessoas não conhecem o método. E quando ele tem uma atividade rotineira que faz com que ele se envolva com aquilo, por exemplo, né, nós colocamos ele como líder de um grupo autônomo. E ele começou a orientar o grupo. Então, o papel de líder dele, de formador de opiniões que ele começou a desenvolver na liderança do grupo autônomo. Isso eu posso usar um grupo de melhoria, eu posso usar um líder de pilar, eu posso usar outras espécies de lideranças que é utilizado também com metodologias do Lean, do TPM, do WCM. Mas nesse caso aí, o que aconteceu? Ele fez a liderança do grupo autônomo, participou de alguns grupos de melhoria, sendo líder também, e ele começou a fazer coisas que mudaram o cenário daquela área onde ele trabalhava. Isso causou nele, assim, uma sensação de valor, né? A autoestima dele ficou inflada, então fez uma mudança completa. Tanto é que, em pouco tempo, ele já estava fazendo muitas atividades TPM, chegou a ter promoção por causa disso internamente. Ou seja, então, é lógico que cada caso é um caso. Mas, nesse caso aí, o problema era a falta de conhecimento do método. Esse é um ponto importantíssimo. Já encontrei isso em várias empresas que a gente trabalhou, que trabalhamos em muitas empresas, o Canário também, né? A gente sempre conversa a respeito disso. E isso é normal acontecer quando você tem esse perfil reativo. Então, a gente tem que trabalhar esse perfil. Não adianta a gente ficar tirando, né, do TPM, porque o TPM é uma forma, né, de convencer. É uma forma de mostrar que ele é capaz de fazer e que a gente precisa dele. Túlio Andrade. É a relação da atuação dos pilares vezes a atuação dos líderes / engenheiros de processo no Gemba. Pergunto, pois a rotina muitas vezes é alterada por demandas dos pilares.
Você vê, olha só, eu não sei que empresa que trabalha, é Júlio ou é Túlio? Túlio. 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 Então, O, aí falou. o Túlio, a Carla falou aqui que o Túlio é da Jussara. Então, ô Túlio, foi muito boa a sua pergunta, porque isso acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes isso acontece, né? Existe um paradigma de que o TPM é do pilar, é da coordenação, né? O TPM, ele começa num piloto, lá na produção, a gente começa a trabalhar o piloto, mas na realidade aquilo é como se fosse um experimento. Eu estou desenvolvendo no piloto, através das atividades de pilares, eu estou desenvolvendo a forma de trabalho do supervisor, do encarregado, do coordenador, do gerente, da manutenção, da engenharia, de processos, ou seja, eu começo a encontrar uma série de problemas que têm relação com essas áreas e começo a corrigir os problemas nas áreas também, não só na produção. Então, eu necessito da participação do líder. O pilar, ele é o orientador do método de trabalho, do método TPM, da metodologia. Ele conhece as ferramentas do TPM que podem ajudar as rotinas do dia a dia a serem melhores, com análise de falha, com limpeza e inspeção, com melhorias, com revisão de projeto, uma série de coisas que estão presentes nas áreas e que são responsabilidades dos líderes. Então, não é o líder do pilar, não é o pilar que vai fazer acontecer. É exatamente as áreas, as lideranças, todos que trabalham. Então, o TPM tem que ser uma atividade de todos, não dos pilares. E isso acontece muito nas empresas. Muitas empresas que têm o TPM assim, que a gente fala de caseiro, né? Que o cara fez um curso, conhecer um pouco tal, e vai implantar, acontece isso. Eu falo isso porque aconteceu comigo também. Eu fiz os primeiros cursos na década de 90 e eu falava e pensava, vou implantar. E eu implantei, e qualquer melhoria dá resultado, né? Então, no início eu pensava, puta, eu sou o cara, né? Conheço TPM pra caramba, pô, eu fiz aqui, tá gerando resultado, tá reduzindo quebra, tal. Mas eu garanto para você, não estava bem. Eu só comecei a aprender um pouco a respeito da metodologia quando eu comecei a acompanhar os professores japoneses, os donos do método, que a gente acompanhou professores em várias plantas aqui no Brasil, fora do Brasil, né, implantando TPM, e a gente viu a simplicidade da metodologia. A metodologia está muito centrada nas pessoas, na mudança de comportamento, na mudança da cultura, onde eu começo a entender o meu papel dentro do contexto. Então, eu não posso jogar para o pilar uma responsabilidade que é minha. Eu sou, como líder do setor, eu tenho que resolver. Eu não conheço o método, vou aprender. Aí o pilar pode me ajudar, pode me treinar, pode me dar algumas coisas que eu possa ler e me inteirar a respeito do assunto, mas o meu papel de líder é o papel principal de conduzir aquele método e gerar resultado. Espero que eu tenha podido responder, Túlio. Pega Rui Silva. Alô, Rui. Abração, Rui. Vamos lá, Silvio. Qual o perfil do coordenador geral do TPM e quais as suas principais responsabilidades? É importante perceber que essa pessoa tem grande importância para o desenvolvimento do método e que não pode ser qualquer pessoa descartada da organização. Não. O coordenador do TPM, na realidade, no Japão, esse nome, coordenador TPM, tem um nome diferente, né? Aqui a gente fala coordenador, gerente TPM, né? Em Portugal também tem essa mesma nomenclatura, mas no Japão, a secretaria, tem lá a pessoa que conduz o TPM, é a Secretaria de Promoção do TPM. Então, a pessoa que coordena um programa como o TPM tem que ser uma pessoa que promove o TPM. Para que ele seja um promotor na disseminação do TPM, uma pessoa que está falando bem, que está mostrando que as coisas funcionam, primeiro ele tem que conhecer o método. Essa é a condição mais importante. Tem que ter visitado empresas que implantaram o TPM com sucesso, né? E a gente sempre orienta, né? Quando eu mostrei os cursos, no início da apresentação, tinha lá o curso de facilitadores, gestores Gemba.
esses 3 cursos aí são importantíssimos para quem quer ser um coordenador, porque ele vai conhecer o TPM na essência, na empresa que utiliza, e ele vai ver a simplicidade do método. E para isso, então, um coordenador tem que ser uma pessoa de fácil comunicação com toda a organização, que fale com o presidente da mesma forma como ele fala com o operador, o gerente, o supervisor. Então, uma pessoa de fácil comunicação e penetração em todos esses níveis da organização. Porque ele vai conduzir um método, vai conduzir uma metodologia que vai ser inserida em todas essas estruturas. Então, ele tem que ter uma boa comunicação. Tem que conhecer todos os pilares, atividades dos pilares. Não é ele que vai ser o professor, ele vai ser o maestro. Ele não precisa ser um tocador de flauta, mas ele tem que saber como é que toca a flauta, quais as notas que ela precisa, porque ele, como ele é o maestro dessa orquestra, ele vai estar direcionando todas as atividades TPM em busca dos objetivos estratégicos que a gente falou na apresentação. Então, é importantíssima a escolha desse coordenador. Muitas empresas têm problemas com TPM porque o coordenador não tem o perfil que a gente espera. Tanto é que quando a gente começa a trabalhar numa empresa, a gente participa desse processo de escolha do coordenador TPM. O chat aqui pegou fogo, todo mundo conversando, comentários excelentes. Ah, que legal. Mas nós conseguimos responder todas as perguntas. Então, Silvio, eu entrego para você poder fazer o seu fechamento daí, por favor. Bom pessoal, eu espero ter atendido as expectativas. A gente, como eu falei no início, o webinar ele é um contato de um canal só, onde só eu falo, as dúvidas vêm depois, mas eu agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham aproveitado, né? Não digo assim, que não é o único webinar, vai ter outros webinars, né? Além da semana de excelência que a gente vai promover, da FACT, mas eu agradeço a participação de todos e espero vocês no próximo webinar, né? Que é meu amigo Paulo Canário que vai estar falando com a gente, tá bom? Obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Espero realmente que todos tenham ficado satisfeitos, tenham levado para casa bons conceitos e espero poder vê-los no próximo. Tenham todos um bom final de quarta-feira, miércoles, né? Eu adoro essa palavra. E até mais. Até mais.